E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. E hoje eu queria falar um pouco sobre o aumento no preço dos jogos que lá nos Estados Unidos vão sair de $60 para $80 e que aqui no Brasil vai fazer com que os jogos no lançamento saiam custando algo em torno de R$400. E eu queria conversar com vocês por que isso é um completo absurdo, por que isso não faz sentido para a realidade brasileira e por que as empresas sequer estão realmente esperando que você compre um jogo por R$400. Bora lá. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: obviamente, se você tem dinheiro sobrando de forma ilimitada, se você é rico, é óbvio que R$400 num jogo é nada para você. Só que tem um detalhe: esses jogos eletrônicos, eles são feitos para serem consumidos por todo mundo, inclusive por quem é mais pobre nos Estados Unidos. Eles são um fenômeno de massa e eles são feitos para que a classe trabalhadora, para que o pobre possa consumir lá nos Estados Unidos. Eu sei que para você que é brasileiro isso é uma coisa meio que não faz muito sentido, mas quando a gente fala de jogos eletrônicos, a gente está falando de um produto que é fundamentalmente consumido por jovens, por crianças. Lá nos Estados Unidos, um videogame é praticamente um brinquedo de criança. E as empresas lá fora focam nesse público, o pessoal que é mais jovem e o pessoal que é classe média ou classe baixa, porque é essa galera que é a grande maioria. Quem ganha muito dinheiro é uma pequena porcentagem da população e o jogo teria que ser muito caro para compensar um gasto na produção tão alto para um público tão restrito. Então bora falar de alguns números aqui para vocês entenderem qual é o problema. Vamos lá. Nos Estados Unidos, o salário médio lá é por volta de $15 por hora de trabalho. Isso vai variar de estado para estado, mas no geral fica por volta de $15 por hora de trabalho. Isso significa que se a pessoa trabalhar 40 horas por semana, que é a média dos trabalhos, a pessoa vai conseguir juntar $600 em uma semana. Quer dizer que em um mês a média salarial dos Estados Unidos, e eu estou falando da média do pessoal que é trabalhador, classe baixa, a gente está falando de algo em torno de $2.400 por mês. É o seguinte, um jogo de $80 nos Estados Unidos equivale a 3,3% de um salário médio do americano. Tá certo? Tem que imaginar a pessoa trabalhadora que está ali, trabalhando num posto, trabalhando no caixa de supermercado, ela ganha em média $2.400, ela tem condição de reservar 3,3% do salário dela para comprar um brinquedo para o filho dela, ou um brinquedo para ela também, se ela for um adulto que gosta de videogames, que é o meu caso. Então, por esse valor de $80, não é nada demais uma pessoa pagar $80 num jogo em lançamento lá nos Estados Unidos. Agora vamos voltar para a realidade brasileira. O salário mínimo brasileiro é por volta de R$1.500, 1.518 se eu não estou enganado, mas vamos colocar R$1.500. Um jogo a R$400 significa algo em torno de 26,67% do salário médio de um brasileiro. Pessoal, 26,67% é algo totalmente proibitivo. A pessoa que trabalha no posto de gasolina, a pessoa que trabalha num caixa de supermercado, ela não tem a menor condição de chegar no fim do mês e comprar um jogo para ela ou para o filho dela. O que quer dizer que as empresas que vendem esses jogos no Brasil por esse valor, elas sabem que quem é pobre, que quem é trabalhador, não tem condição de comprar. R$400 elas estão colocando um valor que elas não estão levando em conta que você, trabalhador, vai comprar esse negócio. Porque elas sabem que é maluquice uma pessoa que ganha R$1.500 gastar R$400 num jogo no lançamento. Para vocês terem ideia, 26,67% de um salário médio norte-americano equivale a $640. Gente, um PlayStation 5 hoje nos Estados Unidos está saindo por $499. O que quer dizer que, em matéria de poder de compra e paridade, um brasileiro gasta
comprando um jogo no lançamento, quando ele paga R$400, mais do que um americano gasta em um PlayStation lá nos Estados Unidos. Inclusive, se a gente fosse adaptar o valor de um jogo dos Estados Unidos para a realidade brasileira, levando em conta que esses jogos são feitos para o povão comprar lá nos Estados Unidos, um jogo no lançamento deveria custar aqui no Brasil R$49,95. Porque R$49,95 equivale a 3,33% do salário mínimo brasileiro. E aí, voltando para o cálculo que a gente fez antes, $80 equivale a 3,33% do salário médio norte-americano. O que quer dizer que no Brasil, se o salário médio é R$1.500, o valor do jogo, se também fosse equivaler a 3,33% do salário brasileiro, o jogo deveria custar R$49,95. E aí eu pergunto para você, se um jogo no lançamento custasse R$49,95, você acha que alguém ia reclamar de pagar R$49 em um jogo no lançamento? Eu acho que não. Porque R$49 aqui no Brasil é o valor do jogo na promoção da promoção. Tem jogo aí que tá com 75% de promoção e não chega em R$49. E só para fechar as comparações que eu tô fazendo, para vocês terem uma ideia, um brasileiro pagando R$4.000 em um PlayStation 5 equivale a um norte-americano pagar $6.400 em um PlayStation. Isso aqui é regra de 3 básica. Se 1.500 está para 4.000, 1.500 caso é o salário brasileiro, está para R$4.000, que é um PlayStation 5. 2.400, que é o salário norte-americano médio, está para $6.400, que seria proporcionalmente o que o norte-americano pagaria em um PlayStation se ele tivesse que sofrer tanto quanto um brasileiro para pagar por um videogame desse. Então já deu para entender que as empresas que produzem os videogames e os jogos, elas não esperam, elas não colocam no cálculo delas que a classe trabalhadora brasileira vai comprar esses jogos, tá bom? No mínimo, o que você deveria fazer é esperar uma promoção e comprar quando o jogo estiver de acordo com a realidade brasileira. Que pelos cálculos que eu fiz, seria que um jogo no lançamento custasse no máximo R$49. E que um jogo depois do lançamento deveria custar menos do que isso. Eu sei que o pessoal vai falar sobre o câmbio, sobre o fato de que o real é uma moeda desvalorizada com relação ao dólar. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O real poderia valer tanto quanto o dólar. Inclusive, o real já teve um poder de compra equivalente ao dólar. No início do plano real, o real valia $1. Havia uma paridade entre real e dólar. Inclusive, hoje o Brasil possui grandes quantidades de reservas em dólar. O Brasil possui algo em torno de 340 bilhões de dólares que ele usa para estabilizar a nossa moeda. E eu garanto a vocês que o Brasil teria toda a condição de criar uma paridade entre o dólar e o real nos dias de hoje. Obviamente, eu não estou defendendo que o Brasil faça isso, eu estou dizendo que é possível. E eu garanto a vocês, o real desvalorizado, ele é o efeito de uma política específica dos nossos governos. Não só desse que está aqui, mas dos governos brasileiros que estão se sucedendo já há muito tempo. E isso acontece pelo fato de que o Brasil é fundamentalmente um país agroexportador. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil é especializado em produzir soja, em produzir commodities para vender no mercado internacional. O que quer dizer que o grupo político que mais deseja que o real esteja desvalorizado perante o dólar são os grandes empresários do agronegócio brasileiro, porque eles querem produzir em real, produzir gastando pouco dinheiro e ganhar em dólar. Isso é bom para os lucros desses empresários. Isso não é uma coisa necessariamente ruim, mas é uma opção política. E a gente tem que lembrar que o agronegócio brasileiro possui muita, mas muita força política mesmo. Então pode ter certeza, quem primeiro vai reclamar se o real se valorizar perante o dólar é o agronegócio brasileiro. E como eu falei, não é algo necessariamente ruim, mas quem quiser valorizar o real vai precisar comprar uma briga gigantesca com um grupo político muito forte e muito bem organizado. Segundo lugar, existe a questão dos impostos. Jogos eletrônicos e videogames pagam impostos tanto quando entram no Brasil, quando entram nos estados brasileiros. Então você tem imposto em cima de imposto. Imposto federal e depois imposto estadual.
Esses impostos poderiam ser menores? Poderiam. O Brasil vai reduzir ou zerar esses impostos sobre jogos eletrônicos? Muito provavelmente não, mas não tenha dúvida de que isso é possível. Mas mesmo assim, mesmo se a gente baixasse os impostos e mesmo que o real tivesse o mesmo valor que o dólar, ainda assim, os jogos do Brasil deveriam valer R$ 49,95, R$ 50, porque o salário mínimo brasileiro é muito menor do que o salário mínimo norte-americano. E aí eu confesso, para aumentar o salário mínimo brasileiro, o negócio é muito complicado, porque o Brasil precisa enriquecer, não é só uma questão política. O Brasil precisaria crescer muito, muito mais, o que seria algo que demoraria décadas para acontecer. Pessoal, o vídeo de hoje era só isso, era só para mostrar para vocês que um jogo custar R$ 400 no lançamento no Brasil é uma coisa extremamente cara, não faz parte da realidade brasileira, não é algo para o povo brasileiro, é algo apenas para a elite brasileira, e as empresas que fabricam esses jogos, elas sabem disso. Quando elas colocam o preço em R$ 400, elas estão dizendo: você que é trabalhador, você que ganha salário mínimo, você não é o meu público consumidor. Eu sei que no Brasil eu vou vender poucas cópias, inclusive por causa disso eu vou botar o preço um pouco mais alto para compensar o fato de que eu vou vender pouco dentro desse país. Então, se você é da classe trabalhadora, não compre jogos no lançamento por R$ 400. Espera um pouco, deixa chegar numa promoção e aí você paga um valor que faz sentido para a realidade brasileira. Pessoal, ficando por aqui, diga o que vocês acharam do vídeo e a gente se vê em breve. Tudo de bom, aquele abraço, tchau, fui!